Vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho de Mateus, nos encontramos no capítulo 19. Capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Eu gostaria de começar hoje com você no versículo 23, mas eu preciso dar um passo atrás com você e lembrar da última ministração que nós fizemos, que foi do versículo 16 até o 22, quando aquele jovem rico se aproxima de Jesus. Nós sabemos que ele é um jovem, porque ele, nos outros textos como de Marcos e Lucas, diz que ele era um jovem, ele era rico, e ele então procura Jesus com a pergunta: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Ou aqui nesse texto, o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? Versículo 16. E como nós vimos, essa é a maior ameaça espiritual que pode existir. Parece uma boa pergunta, parece ser um bom desejo, mas esse homem, ele acha que pode fazer algo bom para herdar a vida eterna. E aí então não adiantaria Jesus argumentar com ele. Então Jesus tem que mostrar para ele que ele está rompendo os mandamentos do Senhor e rompendo o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Mas o Senhor então, para dar corda para ele, disse: você conhece os mandamentos? E ele disse: quais são? Ele disse: não adulterarás, não matarás, não darás falso testemunho. E ele vai dizer aqueles mandamentos da segunda tábua da lei, que diz respeito a esses mandamentos que são referentes ao trato interpessoal uns com os outros. E aí então Jesus disse, e é lindo o texto de Marcos, porque o texto de Marcos diz que o Senhor o olhou, o amou e disse, apesar da condição desse homem de dureza, de orgulho espiritual, o Senhor o ama e diz para ele: vai vender tudo que tens e dá aos pobres, e terás o tesouro dos céus, depois vem e me segue. Chama esse rapaz, abre mão e mostra para ele que o ídolo dele, que o ponto central da vida dele é o dinheiro. Ele sai dali entristecido, porque ele tinha muito dinheiro. Então essa é a pior condição espiritual para uma pessoa, é essa aqui. É quando a pessoa ela não tem consciência de que a salvação é pela graça, de que ela acha que pelos seus méritos, pelas suas obras, por um bom caráter, pela sua religiosidade, ela vai adquirir a salvação. Não, se eu fizer algo bom, então eu vou ser salvo. Isso é uma teologia católica. Naquele filme O Alto da Compadecida, ali naquele momento do julgamento, vai para o inferno, não vai, aquela coisa toda, e a compadecida então se apresenta, que é no caso Maria. Então a última frase do diálogo entre Jesus e Maria é: mãe, se você continuar assim, fazendo isso, a senhora vai esvaziar o inferno. Ele existe, mas não funciona. Olha o perigo disso. Olha o perigo desta frase, desse filme, dessa peça de teatro que é o Alto da Compadecida. Enquanto o nosso Senhor Jesus, quando está aqui, está falando sobre o inferno, o Antigo Testamento fala sobre o inferno, o Novo Testamento fala largamente sobre o inferno. Então essa ideia católica espírita de que você é salvo porque você faz algo de bom, pela sua religiosidade, irmão, esse ponto onde muitos evangélicos também se encontram. Muitas igrejas evangélicas estão pregando esse tipo de salvação, a salvação pelas obras. Eu faço coisas boas, eu sou um bom cidadão, bom pai, boa mãe, bom irmão, bom filho, enfim, eu sou bom, então eu estou salvo. Irmão, isso é de uma dureza impressionante. A pessoa carrega ídolos no seu coração, como é o caso desse jovem, que o ponto central da sua vida é o dinheiro. Ele ama o dinheiro é tudo na vida dele, e ele vai triste sem Cristo Jesus, e ele vai caminhando para a sua própria destruição com todo o seu dinheiro. Então, diante desse quadro tão terrível que nós vemos,
desse homem que diz: o que farei para herdar a vida eterna, o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna, é que Jesus agora, a partir do versículo 23, ele vai começar a ministrar sobre esse ponto aí. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Então Jesus, olhando para eles, disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Jesus, diante da resposta que esse homem dá, no lugar de se arrepender, de dizer: realmente eu amo dinheiro, eu vivo para o dinheiro é tudo para mim, a minha confiança, a minha segurança é o que eu tenho, irmãos, é o que eu possuo, a minha alegria, o que me faz acordar de manhã é ganhar dinheiro, é ir trabalhar, o que me faz levantar de manhã não é a graça de Deus, não é o amor por Deus, mas é de fato ir trabalhar e ganhar dinheiro, e comprar e consumir, e adquirir, e ter e obter. Esse é o alvo da minha vida, esse é o propósito da minha existência, é pagar boleto, é adquirir coisas, é comprar coisas. Diante disso, com o confronto que Jesus traz sobre ele sai dali entristecido por ser essa sua realidade. Então Jesus traz uma sentença diante disso, e a sentença é: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ora, os ricos eram abençoados por Deus no conceito do Antigo Testamento. Se você obedecer a palavra do Senhor, essas bênçãos virão e te seguirão, diz Deuteronômio capítulo 28. Você vai ser bendito no campo, você vai ser bendito na cidade, bendito a obra da tua mão, bendito o fruto de dentro da sua casa, o fruto dos teus animais. Você não vai ficar doente, os inimigos não vão te alcançar. Enfim, se você obedecer a palavra de Deus, você vai ficar muito bem de saúde, de vida, enfim, Deus vai te abençoar. Então, dentro do entendimento dos judeus, o rico era o mais abençoado, era o mais espiritual, era o mais crente em Deus, era o mais fiel a Deus, era o mais obediente a Deus. Então é isso que tem na cabeça dos discípulos quando eles estão vendo esse caso aqui. Por isso que eles estão perguntando: sendo assim, quem pode ser salvo? Agora, se esse cara que é rico é abençoado por Deus, então isso significa que ele é fiel a Deus, ele vive uma vida de santidade, ele adora e ama apenas o Deus único e verdadeiro. Enfim, se esse homem que está sob a bênção de Deus, ele não é salvo, então quem pode ser? A pergunta deles é essa. E essa foi uma das argumentações dos amigos, entre aspas, de Jó. Quando Jó perde tudo que tem, você está em pecado. Você está em pecado, você adulterou, você mentiu, você viveu injustiça, você fechou os olhos e as mãos para a viúva, para o órfão. Você está vivendo em pecado. Você tem pecado, porque se Deus está fazendo você passar por toda essa luta, se Deus te tirou tudo que você tem, é porque você está em pecado. Porque se você está servindo a Deus, você está sob a bênção de Deus. Existe uma certa razão, uma certa lógica nessa ideia no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, mas isso não é um absoluto, tampouco no Antigo Testamento, porque um homem justo como Jó pode passar por lutas. Um homem santo e justo como Abraão pode ser perseguido por seus inimigos. Então nós vemos que Davi, um homem segundo o coração de Deus, servindo a Deus, cheio do Espírito Santo,
fechando, passa 10 anos, no aperto, no sofrimento, na luta. Se nós olharmos todos os profetas, todos sofreram por causa do amor ao Senhor, por serem fiéis ao Senhor, e passaram luta, e passaram fome, e andaram vestidos de trapo, porque estavam servindo ao Senhor. Então, que Deus abençoaria a nação de Israel é uma parte da verdade do Antigo Testamento, mas não é toda a verdade do Antigo Testamento. Mas obviamente todo ser humano pega aquilo que mais lhe agrada, né? Pega mais aquilo que lhe favorece. Então largaram mão sobre essas ideias e puxaram para si. Você vê que essas ideias são tão populares que até hoje, por exemplo, o Evangelho da Prosperidade, ele se baseia justamente nesse conceito, nesses textos do Antigo Testamento. Você vê que a teologia da prosperidade não se fundamenta no Novo Testamento, e nem todo o texto do Antigo Testamento. Por exemplo, não se baseia nos profetas ou no sofrimento dos justos do Antigo Testamento. Pega alguns textos e ali formam aquela teologia que é totalmente errada, totalmente enganosa. O que nós vemos aqui, irmão, é que aí o Senhor Jesus, no lugar de você achar que o Senhor vai tirar o pé do acelerador, dizer: poxa, Senhor, pega leve. O Senhor está dizendo que dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus. Poxa, o Senhor não veio para salvar? Que negócio é esse que o Senhor está fechando a porta, né? Está estreitando a porta aí para o pessoal não ser salvo. Que negócio é esse? Calma aí, Senhor. Pelo contrário, olha o versículo 24. E ainda lhes digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico, ou do que aquele que ama ou confia no dinheiro, vai dizer o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e Lucas, dos que confiam no dinheiro entrar no reino dos céus. E aqui existe um erro terrível, porque eu ouvia isso quando eu era novo convertido, que essa agulha era um buraco ou uma porta que havia na cidade de Jerusalém, em que os camelos passavam ali de joelho, se arrastando, muito apertado, ainda aqui em pé, muito apertadinho. Tudo isso é mentira. Isso não existe. Não existe nada disso, de que existe um buraco pequeno, apertado demais, onde o camelo passa estreitinho, ajoelhado ali, tá? É tudo mentira, tudo errado, fake news, é falso, ok? A agulha aqui é agulha de coser, de costurar. É agulha de costurar. É mais fácil o maior camelo ou o maior animal daquele local onde os judeus viviam, que era o camelo. O maior animal, é mais fácil o maior animal passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Irmãos, a riqueza é uma bênção. O dinheiro em si é uma bênção. Ele não é uma coisa ruim. Mas, até porque Deus é para lá de rico, né? Deus é para lá de rico. Deus ele tem tudo. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. O autor de Hebreus diz que o Senhor da glória vai pegar esse universo com tudo que tem, com tudo, e vai dobrar como um manto velho. O texto sagrado de 1 Crônicas, capítulo 29, Davi fala: eu estou dando do meu tesouro pessoal, mais de 100 toneladas de ouro. Mais de 100 toneladas de ouro. Você tem ideia do que é uma tonelada? É o peso de um sedã, de um carro maiorzinho desse daí. É uma tonelada. Davi está dizendo: eu vou dar. Davi está dando mais de 100 toneladas de ouro. Deus fez Davi riquíssimo. Deus fez Abraão riquíssimo. A grande questão não está no dinheiro, mas no amor, no apego ao dinheiro. E eu vou dizer uma coisa para você: pouquíssimos santos de Deus, pouquíssimos cristãos verdadeiros conseguem servir a Deus debaixo de tão grandes bênçãos financeiras. Pouquíssimos, raríssimos cristãos continuam humildes, piedosos, fervorosos, servindo no reino de Deus com o coração humilde
quebrantados e contritos, avivados, cheios do Espírito Santo, colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, quando estão debaixo de dinheiro. Às vezes você vê pessoas que ganharam um pouquinho, mas é bem pouquinho. Deus gotejou uma bênção ali, e a pessoa já se soberbeceu. Não, já não posso mais, não dá para mim. Irmão amado, rarissimamente, eu não vou nem falar daquele que não nasceu de novo, eu vou daqueles que nasceram de novo. Isso é tão sério, meus irmãos, que o próprio diabo sabe que o dinheiro é uma bênção de Deus, mas ele mesmo sabe que o dinheiro é o maior tropeço na vida do cristão. O maior tropeço na vida do cristão é o amor ao dinheiro, é a paixão pelo dinheiro. Porque com o dinheiro essa pessoa vai se lançar aos prazeres, essa pessoa vai se lançar ao orgulho, à soberba, à superioridade. A primeira coisa que a pessoa vai dizer: eu não tenho tempo para Deus, eu tenho que cuidar das minhas coisas, eu não tenho tempo para servir o Senhor, eu tenho que cuidar do que é meu. Essa pessoa, rápida e quase que imediatamente, abandona o Senhor. Olha, existe uma coisa que é bem recorrente. O cara ganha na loteria, qual é a primeira coisa que ele faz? Aí, o cara vai lá e troca a mulher, não é? A primeira coisa que um crente faz quando ganha dinheiro é abandonar o Senhor, na maioria das vezes. Por isso que eu vou dizer, rarissimamente um cristão verdadeiro vai continuar fervoroso, santo, piedoso, servindo ao Senhor, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, colocando a igreja, o culto, o serviço a Deus, a oração, a palavra, como alvo principal e central na sua vida. Rarissimamente. Isso aí é uma coisa assim, que, olha, a própria experiência mostra para a gente que não funciona bem. E por isso que Satanás, quando ele vai tentar Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorarás. O dinheiro é algo que mexe tanto com a gente, que Jesus coloca o dinheiro como se fosse um demônio, mamon. Não, como eu digo, volto a dizer, o dinheiro não é ruim em si mesmo, não há nenhum problema com a riqueza, mas o nosso coração faz do dinheiro um ídolo, E eu quero dizer para você, que não ama o dinheiro quem é rico, ama o dinheiro também quem é pobre. O pessoal acha que avarento é o rico, as pessoas muitas vezes acham que quem ama o dinheiro é o rico. Eu conheço poucos, mas conheci pessoas com muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, simples, desprendidos, consagrados a Deus, não avarentos, poucos, mas conheci. Agora, a maioria dos avarentos, das pessoas que amam o dinheiro, que estão agarrados e apegados ao dinheiro, são pobres. A gente geralmente quer colocar a culpa nos ricos, mas por isso que o texto de Mateus, de Marcos e Lucas também traz a ideia de não apenas o rico, mas daquele que confia, que ama as riquezas, que confia nas riquezas, que faz do dinheiro seu Deus, o objetivo da sua vida, ok? O objetivo da sua vida. Então, o texto sagrado mostra aí que o camelo passando pelo fundo da agulha, o que é impossível. E aí então a reação dos discípulos. Então Pedro, tomando a palavra, disse, versículo 26, Jesus olhando para eles dizendo: Senhor, sendo assim é impossível, ficaram admirados. Então o Senhor diz: para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. A salvação é sempre uma impossibilidade. Esse homem começa esse texto dizendo: Senhor, o que eu farei de bom para ser salvo?
Jesus está dizendo que é impossível para os homens ser salvo. Não há religião nesse mundo que salve. As 11.000 religiões não podem salvar. As boas obras não podem salvar. A reencarnação não existe. E se existisse, não dá certo, porque as gerações pioram. Se a reencarnação existisse, conforme reencarna, o troço piora, não melhora. Então, se existisse, não presta, não funciona. Meus irmãos, é impossível a salvação. É impossível você se aproximar de um Deus santo com os seus pecados. Uma atitude boa não apaga atitudes más, nem na justiça humana, nem na justiça humana. Entre pecadores, não funciona assim. A nossa justiça, a justiça do mundo não funciona assim. Quando eu falo justiça, estou falando do direito mesmo. Juízes, magistrados, advogados. Não existe essa ideia de que eu fiz algo ruim, então vou fazer algo bom, e isso vai apagar o que eu fiz de ruim. Não existe isso. Se nem entre os seres humanos, que tem uma consciência limitada da justiça, por causa do próprio pecado, isso não funciona, que dirá diante de Deus? Você só tem um caminho para se aproximar de Deus: o sangue de Jesus, porque Ele assumiu naquela cruz e pagou o nosso inferno, o nosso pecado, a nossa culpa, e levou sobre si as nossas maldições. Só por isso você pode ser salvo, porque você teve um substituto naquela cruz. Aquela cruz que era minha e sua, foi Ele que tomou em nosso lugar. Então aquilo que é impossível para os homens, tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus, não porque Deus vai dar um jeitinho lá no final, não porque Deus, não, de qualquer maneira eu vou salvar aqui, não. Tudo é possível, porque aquilo que era impossível, Deus fez, levando o seu Filho naquela cruz. A única possibilidade, o único caminho de salvação é Jesus Cristo nosso Senhor. Ninguém, em nenhum momento da história, em nenhuma parte do mundo, ninguém vai ao Pai, a não ser por Cristo Jesus. Ninguém é aceito diante de Deus. Ninguém se aproxima de Deus. Deus não permite que se aproxime dele, a não ser por meio de Cristo Jesus. Mas pastor, se a pessoa for sincera, você está sinceramente errado. Você tem que vir a Cristo. Só tem um caminho, e é Jesus Cristo nosso Senhor. Sem Ele, ninguém vem a Deus. Ninguém vem a Deus. Ok? Então, tomando Pedro a palavra, versículo 27, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Pedro parece aqui meio que mercenário na situação. Eu quero saber, Senhor, qual vai ser a recompensa que a gente vai ter por ter deixado tudo e te seguir. De fato, Pedro era um microempresário, ele tinha um barco, 2 barcos, e ele, o irmão dele, conjugado ali com outros 2 irmãos, quando Jesus ia passando em Cafarnaum, eles vão seguir Jesus. Então eles pegam seus barcos e deixam seus barcos de aluguel arrendados para outros pescadores. Parte do lucro vai ser dado para Pedro, e Pedro tem esposa, Pedro tem filhos. Como Pedro vai sustentar a sua família se ele deixou de trabalhar no barco, que era o seu sustento, para seguir a Jesus, o nosso Senhor? Então o barco ficou aí como fonte de lucro para a família de Pedro, como salário para sustentar a esposa, os filhos e a família de Pedro. E assim também os outros discípulos se viraram de uma ou outros de outra forma. Mas Pedro aqui está preocupado: o que será de nós? Qual será a nossa recompensa? O que nós vamos ganhar por ter deixado tudo e seguido ao Senhor? E o Evangelho é isso, o discipulado é isso. Nós deixamos tudo para seguir o nosso Senhor. Nós abrimos mão de tudo para seguir o nosso Senhor. Ele é a pérola de grande valor. Nós abandonamos tudo, nós vendemos tudo para comprar essa grande pérola, para adquirir esse tesouro escondido. O nosso Senhor é o mais precioso na nossa vida. E não se preocupe, meu amado irmão, não se preocupe. Às vezes você olha a sua vida e diz assim: poxa,
eu vejo aqui um amigo ou uma amiga da época da escola, ou que é vizinho, ou da minha própria família, e essa pessoa está lá, aparentemente parece tão feliz, tem suas conquistas e tudo, e eu muitas vezes estou aqui, estou servindo ao Senhor, e não cheguei aonde essa pessoa não chegou, eu não consegui o que essa pessoa conseguiu, eu não adquiri o que essa pessoa adquiriu, eu não fui no país ou no lugar onde essa pessoa foi, que eu gostaria tanto de ir, e eu estou servindo ao meu Senhor. Então, meu irmão, não se preocupe com isso, o Senhor não vai te dever nada, é você que deve ao Senhor tudo, é você que deve ao Senhor tudo. Deus não fica devendo nada a ninguém. Então, o Senhor nosso Deus diz, versículo 28, em verdade lhes digo que na regeneração, isso é, na segunda vinda, quando tudo se fizer novo, ok? Quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A ideia aqui é que os discípulos vão estar julgando a nação de Israel, como apóstolos do Senhor, como discípulos do Senhor, judeus, eles mesmos vão estar julgando o seu povo, mas aí amplia-se aqui a ideia, versículo 29, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, o discipulado, seguir a Jesus, é colocar Jesus em primeiro lugar, Jesus em primeiro do que a casa, Jesus em primeiro que irmãos, Jesus em primeiro que as irmãs, Jesus em primeiro que o pai, Jesus em primeiro que a mãe, Jesus em primeiro que os filhos, do que o cônjuge, do que os campos e do que tudo que tu possa ter nesta vida. Jesus é o primeiro, o único. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Jesus não vai ser o segundo na minha vida e nem na sua vida. Lucas capítulo 14, isso é muito claro, Jesus repete novamente essa mesma ideia com mais ênfase e diz para as multidões que o seguem: se vocês não me amarem mais do que pai, mãe, irmãos, tios, cônjuge e tudo que você tem, e acima de si mesmo, você não pode ser meu discípulo. Ele vai repetir essa frase: você não pode ser meu discípulo 3 vezes. O discipulado é que Jesus, a salvação é que Jesus é o primeiro e o único. Não há competição aqui, não há ninguém aqui que compita com Jesus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: Deus ama a família, Deus criou o casamento, a última criação de Deus foi o casamento, ok? Deus ama e abençoa as famílias, Deus criou o conceito, a ideia de família, Deus estruturou para que fosse assim, Deus odeia o divórcio, Deus tem um cuidado, uma proteção, uma provisão toda especial sobre as famílias. O Novo Testamento é riquíssimo, o Antigo também, falando da edificação da família, educação de filhos, o amor para com a esposa. Deus ama tanto a família que diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e como Cristo se sacrificou pela igreja, assim também o marido vai se sacrificar pela sua esposa. Tamanho é o amor e a consideração que o Senhor da glória tem para com o casamento, para com a família. Mas eu quero dizer uma coisa: nunca caia na idolatria da família. Nunca caia na idolatria da família. Cristo está acima de pai, mãe, irmãos, cônjuge e até de mim mesmo e de você. Ele é o primeiro, Ele é o único. Esse homem chega para Jesus: Senhor, o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? E Jesus toma o ídolo dele, o dinheiro, e diz: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Depois vem me segue. Eu ouvia quando eu era novo convertido que as pessoas diziam assim: não, quando aquele homem virasse as costas para sair para vender, Jesus dizia para ele: não, olha, eu só queria testar você. É ruim, é ruim. Nunca, Jesus nunca vai lidar com carinho com os seus ídolos, nunca.
Jesus nunca vai aceitar um ídolo no seu coração, nunca. Ele sempre vai mandar você quebrar tudo o que é ídolo na sua vida. E não tem o que fazer, irmão. Não tem o que fazer. Se tua mão direita te faz tropeçar, Jesus vai dizer isso em Mateus capítulo 5: arranca e lança de ti. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que ter as duas e perecer no fogo do inferno. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. O Senhor da glória lida muito seriamente com o pecado e com os ídolos do nosso coração. Então você deve ter a mesma atitude, você deve levar muito a sério isso. Tem um ídolo no seu coração? Tem alguma coisa concorrendo contra Jesus? Tem alguém ou alguma coisa no seu coração que está competindo, tomando o lugar de Cristo na sua vida? Arranca, arranca. Não há negociação, e é um arrancar, não vai colar de novo. Não cola. Depois que arrancou, é definitivo. É definitivo. Não tem como voltar para trás. Irmãos, o que nós vamos fazer, sabe o que? Quando seguimos a Jesus, é queimar as pontes que ficaram atrás de nós. Não tem volta. Queimar as cordas que o pecado tanto tempo nos amarrou. Queima tudo. Não tem volta. Não tem meia volta. Nós não somos, diz a Bíblia, dos que retrocedem, mas dos que avançam para a vida eterna. Porque os que retrocedem, retrocedem para a perdição, diz o texto de Hebreus. E nós não somos desses. Nós somos os que avançam para a vida eterna. Meu amado irmão, que você possa seguir a Cristo, que você possa olhar o pecado e tratar o pecado desse jeito, como Jesus trata. E Ele te ensina como tratar. Se a tua mão direita te faz bem, tão necessária a mão direita. Eu não sei o que eu faria sem a minha mão direita. Eu não consigo escrever com a esquerda. A maioria das coisas eu faço com a minha mão direita. Como é que eu vou trabalhar sem a minha mão direita? Eu não tenho como fazer quase nada sem a minha mão direita. Então, meu irmão, é tão necessário, é tão urgente, mas até aquilo que é necessário pode se tornar um ídolo na sua vida. Cuidado, porque até as bênçãos de Deus, como o dinheiro, pode se tornar um ídolo na sua vida, como foi o caso desse rapaz. Corta e lança de você, porque é melhor que você entre na vida sem isso, do que tendo isso e se perder de Cristo Jesus, o Senhor, porque você não vai servir a dois senhores. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e aos seus ídolos. No caso de Mateus capítulo 6, você não pode servir a Deus e o dinheiro. É isso que Jesus diz. Então é um tema tão profundo, tão sério. E aqui, diante dessa impossibilidade, mas também do chamado ao discipulado, versículo 30: porém muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Aí você olha e diz: meu Deus, o que tem a ver esse texto, né? Como é que Jesus termina isso? Agora, entra no capítulo 20 comigo, e olha o versículo 16. Olha o versículo 16. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Jesus é culminar esse ensino com essa parábola. É essa parábola com a qual Jesus é culminar o seu ensino sobre toda essa questão da salvação. É impossível para um homem ser salvo. Agora Deus vai mostrar para você como ele salva. E Ele vai usar essa parábola para mostrar para mim e para você a salvação. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada, aí às 6 da manhã, para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª, meio-dia, e da hora 9ª, às 3 da tarde, procedeu da mesma forma. Isso é, tinham pessoas desocupadas, e ele chamou essas pessoas para vir. Versículo 8:
Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores. Versículo 6. E saindo por volta da hora 1/10, 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, isso é, os que começaram a trabalhar às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. E ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo a 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Veja, essa parábola, ela está cercada por esse dizer, por esse ditado. Jesus está falando da salvação daquele homem, daquele jovem, ok? Tudo está aí focado naquele jovem que sai triste da presença de Jesus e os discípulos nesse diálogo. Então Jesus vai dizer: ok, é impossível para os homens a salvação, mas para Deus é possível. E agora eu vou mostrar para vocês como para Deus isso é possível, essa salvação. E entra justamente essa parábola. E aqui nós temos uma cena muito comum no Oriente Médio, daquela época e alguns anos atrás também, muito comum também no Brasil, principalmente no interior. Geralmente o pessoal que vai trabalhar na roça, que não tem uma profissão, um emprego fixo, geralmente se reúnem num local, e quando vem alguém com um transporte, alguma coisa: quem quer trabalhar? Estou precisando de trabalhadores, diaristas para tal coisa, assim. Então ele chama aquelas pessoas vão para a diária. É muito comum isso, principalmente no interior do Brasil. Até hoje nós vemos isso. Então aquele homem sai de casa ainda de madrugada, às 6 da manhã, e vai para esse local, para essa praça onde os trabalhadores estão ali. Ele está lotado de gente. Essas pessoas todas, até aqueles que estavam lá até as 5 horas da tarde, está todo mundo lá. Os que estavam às 9 horas da manhã, meio-dia, todo mundo ficou lá. Ele foi lá, chamou alguns para trabalhar na sua vinha e levou eles, combinou o salário, um denário, que era o salário do dia, era o preço justo do trabalho diário. Chamou e levou os caras para a vinha. Mas o que nós temos aqui é que ele volta novamente, 3 horas depois, às 9 da manhã. 3 horas depois ele volta, meio-dia. Depois ele volta 3 horas de novo, 3 horas da tarde, ele volta novamente. 2 horas depois ele volta, às 5 da tarde. O que esse homem está fazendo? Por que ele está agindo assim? Por que ele não manda o seu administrador, no versículo 8, ao cair da tarde disse o Senhor Davi ao seu administrador. Quem fazia esse papel não era o dono da fazenda, mas era o administrador. O administrador que ia lá recrutar as pessoas, para vir para... Não o dono da fazenda fica indo e vindo, provavelmente a pé ou a cavalo,
a cavalo, algum animal que o trazia, no calor, o calor de 9 horas, o calor do meio-dia, o calor das 3 da tarde, o calor do final do dia, e ele está indo e vindo atrás desses homens. Por que ele está fazendo isso? Isso não é uma atitude comum. Olha, eu preciso de 10 trabalhadores para a minha vinha, cato 10 e levo para trabalhar, acabou o assunto. Eu sei quantos trabalhadores eu preciso para a minha roça. Eu não tenho que ir, voltar. Eu simplesmente chego, dou uma viagem só, cato quantos eu preciso e levo para a minha vinha. Trabalho até o final do dia, no final do dia eu pago todo mundo e vai embora. Esse é o padrão. Esse homem não, ele vem e vai, 5 vezes, ele vem e vai. O que move esse dono dessa fazenda, dessa vinha, é essa compaixão com aqueles homens que estão lá. Ele não precisa daquela mão de obra, se precisava ele já tinha levado todos, mas ele vai às 6 da manhã, cata os trabalhadores que ele precisa e leva. Os outros trabalhadores estão todos lá, esperando o dia inteiro. Quando dá 9 horas da manhã, 3 horas depois, ele volta lá. Esse é um homem cheio de graça, cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de misericórdia. Ele está pensando na humilhação que aqueles homens se encontram. Ele está pensando na esposa de cada um deles. Ele está pensando nos filhos de cada um deles. Esses homens são assalariados. Eles só recebem o salário do dia. Eles comem, eles trabalham da mão para a boca. Se esses homens não trazem dinheiro, sua esposa e seus filhos vão passar aquele dia sem comer. Eles não têm o que comer naquele dia. Se aquele homem não levar aquele denário, antes de chegar em casa, ele vai passar no mercado para comprar farinha, para comprar o azeite, para comprar um pedaço de carne e levar para casa. Porque ele tem esposa, ele tem filhos, cada um deles. E aquele dono da vinha sabe da realidade de cada um. E ainda que ele não precise do trabalho deles, seu coração está movido de compaixão, seu coração está comovido de amor pela condição que aqueles homens estão. Então ele vai às 9 horas da manhã e vê que o lugar ainda tem muita gente lá. E ele então cata alguns homens e traz para a sua fazenda e bota os caras para trabalhar. Mas aquela situação que aqueles homens estão, de humilhação, de necessidade, de precisão, de fome, de sede, de passar o dia todo ali no sol, esperando levar o pão para dentro de casa, não deixa esse homem em paz. Ele volta de novo no meio-dia, na hora do calor, do maior calor e da maior fome, e ele retorna ali, vê que ainda tem gente, ele cata alguns homens, leva consigo. E os homens que estão ali entenderam o que aquele homem está fazendo, porque nesses lugares deu 11 horas da manhã, ninguém te contratou, vai embora, não fica mais lá, as pessoas vão embora. Não me contrataram, 10 da manhã ninguém veio, já meio-dia de trabalho já se passou, ninguém precisa mais de ninguém para trabalhar, eu volto para casa. Mas como aquele homem está vindo e indo, aqueles homens percebem no coração do dono da vinha a misericórdia, a compaixão, a graça que há no seu coração, e eles permanecem ali, na expectativa de receberem a graça, de poderem ser levados para a vinha. E depois, 3 horas da tarde, ainda tem gente lá esperando, ele cata alguns, e chega no final do dia faltando 1 hora para trabalhar, não 10ª hora, que aí serei 5 da tarde, porque se conta assim, 6 horas da tarde, primeira hora, 7 horas, 8 horas, 9 horas, e aí vai contando as horas direitinho. Então quando faltava 1 hora, 5 horas da tarde, o trabalho termina às 6, ele ainda chega lá, e sabe que tem gente ali, que está esperando a graça, a compaixão, a misericórdia. É assim que somos salvos. É assim que somos salvos. Nós não somos salvos porque trabalhamos, somos salvos porque Deus é piedoso.
Não somos salvos porque somos bons trabalhadores ou porque merecemos uma chance. Somos salvos pela graça de Deus. Deus não precisa de nós precisamos dele. O que impulsiona Deus é a graça. O que impulsiona Deus é o amor. O que fez Cristo morrer na cruz foi um grande amor que Deus já tinha por nós. Cristo não morreu na cruz para Deus nos amar. Cristo morreu na cruz porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho. Aí está a graça de Deus, meus amados irmãos. Essa graça tão preciosa, onde Deus vem da nossa condição de humilhação, de fome, de desesperança, da impossibilidade de sermos salvos, de nos salvarmos a nós mesmos. Ele vem até nós, vez tras vez, até o momento que Ele nos escolhe na sua graça e no seu amor. E aqui o contraste na hora de pagar o salário. A lição está aqui. Ele chama o administrador. É interessante que ele não coloca em encargo o ir e vir para o administrador. Ele coloca esse encargo sobre si mesmo, porque seu coração está cheio de compaixão, de misericórdia para com aqueles trabalhadores e suas famílias. Então agora, na hora de pagar, ele chama o administrador e diz: você vai pagar do último para o primeiro. Se ele mudasse a ordem e dissesse assim: olha, você vai pagar do primeiro para os últimos, quem chegou primeiro você paga, não tinha tido nenhum conflito, não tinha tido nenhum problema. O cara que chegou primeiro tinha combinado o quê? Um denário, certo? Pagou, recebeu um denário, ele viu o denário na mão, ele pegaria e botaria no bolso para casa, passar no mercado e comprar comida para minha família. Ele não ia nem ver o que os outros tinham recebido. Mas o dono da vinha, ele quer, e aqui Jesus quer agitar o meu e o seu coração, ele quer balançar a gente por dentro. Porque a pergunta é: será que nós também ficaremos ofendidos? Será que também nós não ficaremos ofendidos? Se o Senhor fizesse isso, poxa, eu trabalhei o dia inteiro, de 6 às 6, e ganhou um denário. O cara trabalhou 1 hora aqui, 1 hora, ele só trabalhou 1 hora, ele mal chegou, ele mal juntou alguma coisa, e ele ganhou o mesmo que eu, que fiquei no calor e na fadiga do dia inteiro. E aqui, esse homem que reclama, esses homens que reclamam, que são os primeiros, eles são como esse jovem rico. Eles acham que merecem mais. Eles estão dizendo: é injusto o que o Senhor faz, é injusto. E aí o Senhor vai dizer para eles: injusto, eu não combinei com você um denário, o que você tem na mão? Não é um denário. Justiça é dar para você o que você merece. Se Deus fosse dar a mim e a você o que nós merecemos, estaremos todos no inferno, porque o salário do pecado é a morte. A recompensa pelo nosso pecado é a morte, irmãos. Se Deus fosse nos dar aquilo que merecemos, então nunca peça a Deus o que você merece. Senhor, me honra. Esse papo agora, esse papo de Deus me honra. Irmão, se Deus fosse te dar o que você merece, a honra que você ia receber, imagina. Não, irmão. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Paulo usa esse argumento lá em Romanos, no capítulo 4, dizendo como é que Abraão foi salvo. Por coisas boas que ele fez? Se foi assim, não foi Deus que salvou. Porque Abraão creu em Deus e isso lhe foi dado por justiça. Ele creu na mão de Deus. Ele creu que Deus enviaria o Messias. Ele creu que Deus proveria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Ele creu em Deus e isso lhe foi dado por salvação. Ele não trabalhou, porque o trabalho, quando alguém trabalha, não é favor, é dívida. É dívida. É o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 4.
Nós não temos o que apresentar diante de Deus. A nossa salvação não é uma dívida. O que eu farei para herdar a vida eterna? É dívida. O meu pai me deve a herança. A herança é minha por direito. A salvação não é nossa por direito, irmão. Por direito que nós temos é a condenação. Mas aqui o texto nos mostra a salvação. Quem é você? O primeiro ou o último trabalhador? Que vai se aproximar de Deus pelas obras, o que eu fiz, me honra. Deus, olha, eu estou aqui, olha o que eu já fiz, olha eu aqui, Senhor, olha a minha vida, como esse jovem rico, ou até como Pedro, que Senhor, nós deixamos tudo para te seguir agora, mas que Pedro está numa vibe meio lá, meio cá. Ou você vai ficar na praça, doido para trabalhar, doido para servir, doido para ser útil, esperando esse chamado glorioso de Deus que já foi dado para você, e Ele te salvou, te recompensou sem você merecer nada. Esses últimos não mereciam nada, mas o dono da vinha deu para eles a sua justiça e o seu amor. Para os primeiros Ele só deu a justiça, um denário. Para esses Ele deu o seu amor, sua compaixão, sua misericórdia, seu favor. Tirou-os da condição de miséria, do desespero, da desesperança, de não levar nada a não ser a dor para dentro de casa. Ele deu para eles a sua graça. Pela graça nós somos salvos. Você não é salvo pela fé, você é salvo pela graça. Pela graça sois salvos. Você recebe essa salvação pela fé. O que é fé? Eles ficaram na praça esperando. Ele vai voltar, Ele vai usar de compaixão, Ele vai ter misericórdia de nós. Talvez Ele olhe para mim e para você, companheiro, que estamos aqui o dia inteiro parado esperando, sem comer, sem beber, porque esperamos essa graça, essa misericórdia que Ele usou com os outros, que Ele use conosco também. Irmão, que texto lindo! Como você não deve ser grato ao seu Senhor? Como você não deve ser grato ao seu Salvador? Quanta bondade Ele usou para comigo e com você. Meu irmão, quanta graça Ele não estendeu para mim e para você. Ele te salvou, Ele te amou, Ele não ficou passivo, indiferente à condição que você se encontrava. Por isso Ele foi até você, Ele buscou você, Ele procurou você. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te trouxe, foi Ele que te salvou, foi Ele que fez. Como é que você vai medir algum esforço por Ele? Como é que você vai medir alguma coisa? Como é que você vai contabilizar algum esforço pelo Deus maravilhoso que você tem, gracioso e amoroso? Que você o sirva, que você o ame, que você o conheça, trabalhador da última hora, que você possa ser grato ao seu Senhor, que você possa olhar para Ele e dizer: obrigado, porque eu não merecia nada, Senhor. Eu não mereço nada, eu não mereço a vida eterna, eu não mereço a Tua presença, eu não mereço a Tua palavra, eu não mereço a igreja onde eu estou, eu não mereço absolutamente nada, eu não mereço orar, eu não mereço adorar o Teu nome, eu não mereço nada, muito menos ser útil na Tua obra, eu não mereço nada, Senhor, eu não mereço nada, mas o Senhor me colocou no estado de dignidade, o Senhor me chamou ainda que na última hora, para servir na Tua vinha, no Teu reino. Obrigado, Senhor, eu quero dar o meu melhor, eu quero fazer o meu melhor e expressar meu amor, minha gratidão, minha adoração completa e total a Ti, de todo o meu coração. Essa é a grande missão. Os jovens saem dali tristes, esses saem daqui felizes. Os jovens saem cabisbaixo, entristecido, porque o que ele tinha não foi Deus que deu, mas foi Ele que conseguiu. A bênção que prospera é a bênção que Deus dá. Ela se enriquece
e não traz pesar consigo. Que essa seja a bênção das nossas vidas, a graça maravilhosa do nosso Deus. Vamos orar, por favor. Vamos ficar de pé, feche seus olhos.